pessoas bem simples da sociedade, vai se tornar uma igreja sólida, uma igreja amável, uma igreja carinhosa, uma igreja preocupada, por causa tanto da influência do ministério de Paulo, quando ele passou esses dias lá, mas por causa desse ministério de Lucas ali naquela igreja, que não vai aparecer em nenhum lugar essa informação, mas Paulo vai chamar ele de fiel companheiro, né? Que Paulo vai pedir para ele fazer as pazes com duas mulheres. Bem, eu estou antecipando muitas coisas, mas esse é o ambiente, essa é a igreja de Filipenses. Essa igreja está lá em Filipos e Paulo está aqui na cadeia, na prisão, recebeu uma oferta, ele precisa agradecer essa igreja. Então, a pergunta é, hoje em dia, o que é uma igreja? Quando a gente pensa em igreja, o que a gente pensa? A gente pensa talvez no prédio da igreja Ágape. Vou para a igreja hoje. E algumas vezes a gente, eu fui na igreja, não fui na igreja. A gente pensa muitas vezes em prédio, em templo. E aí, algumas igrejas ficam fazendo comparação. A minha igreja é grande, minha igreja tem uma pista de boliche, lá nos Estados Unidos tem muito. Tem McDonald's dentro da igreja. Né? E essa terceira igreja ali é a catedral, sabe de que cidade? De Botucatu. Aonde eu, com 12, 13 anos, fui coroinha dessa igreja. Muito bonita, antiga. Então, muitas vezes a gente pensa que igreja é isso daí. E isso daqui não é igreja. As cerquinhas muito feias, o cara está com um pedacinho ali, banquinhos, tudo de madeira, um cara com megafone, o cara não está de terno, embaixo de uma árvore. Isso daqui, muitas vezes, fala, não, isso aqui não é na igreja. Falta tanto para ele ser igreja. Por quê? A gente pensa que falta o prédio para ele ser igreja. E aí nós vemos aquela suntuosidade, né? Os evangelhos têm caprichado nessa questão de... Aí os católicos também, algumas outras denominações, têm caprichado tanto hoje em dia na construção de prédios magníficos. Que para identificar que é a igreja, se coloca uma cruz e diz, isso aqui é a igreja. Não é um museu, não é alguma coisa aeroespacial. Então, tem se investido muito na construção desses prédios, estão se chamando até complexos, né? Algo muito suntuoso. Mas o que parece mais com a igreja aqui? O que é a igreja? A fotografia que mais retrata aquilo que é a igreja. Isso daqui, né? Isso daqui está mais ligado àquilo que é a igreja. Agora, igreja, ela precisa estar ligada a alguma coisa? A uma instituição, a uma denominação? Então, eu sou a Universal. Então, isso é igreja. Universal, então é igreja. Convenção Batista, não, eu sou da convenção, então ela é igreja. Igreja da Quadrangular. Aqui para baixo, vou deixar aquele último lá. Igreja Presbiteriana, então a minha é verdadeira. Assembleia de Deus, a PIBA, que nos enviou aqui para o Japão. Igreja verdadeira é a Ágape, até a própria palavra. Agora, aquele último lá, o quarto lá, é a Igreja Messiânica Mundial. Que bonito, né? Igreja Messiânica, olha, igreja fala de Messias. E do mundial ainda, né? Tem uma que é universal, né? Assim, maior do que a mundial. Mas a jorreia ali não tem nada a ver com Jesus e com igreja bíblica. É um japonês que se autodenominou o Messias. E muita gente vai lá pensando que é uma igreja cristã, porque fala igreja e Messias. Mas não tem nada a ver. As demais igrejas são evangélicas, têm a Bíblia como autoridade, mas muita coisa ainda não. A igreja é somente quando ela está vinculada a uma denominação, ou tem um templo. Então há muita confusão sobre o que é a igreja. Pessoas hoje abrem um salão ali, 2 camaradas aqui chegam, deixam o salão aberto, então ficam anunciando, colocam cartazes para as pessoas virem procurar alguma salvação de Jesus. Então é a salvação das finanças, do casamento,
de enfermidade. Então a pessoa vem em busca, recebe aquilo ali e vai embora. Isso é igreja. Será que isso é aquilo que a Bíblia fala do que é realmente uma igreja bíblica? Então vamos olhar o texto hoje, vamos ler algumas características do que define aquilo que é uma igreja genuinamente bíblica, aquilo que é instituído por Deus. Versículo 1, Paulo e Timóteo. Nós sabemos um pouco da história de Paulo, algumas coisas de Timóteo. Então, Timóteo estava com Paulo ali na prisão, Paulo vai usar Timóteo, não é Timóteo que está escrevendo, é Paulo que está escrevendo, mas ele vai falar que é como se Timóteo fosse um coautor. Talvez Timóteo é a pessoa que vai escrever de punho, mas as ideias são de Paulo. Paulo tinha uma dificuldade na visão, estava cada vez mais enfermo, então ele vai usar o que nós chamamos de amanuenses, seus secretários. Então pode ser que ele usou Timóteo para fazer isso. Um companheiro dele ali. Timóteo, ele era encarregado para algumas missões, mais suaves, apesar que Paulo enviava ele para algumas situações bem complicadas. Paulo enviou Timóteo para ser pastor em Éfeso, uma igreja complicada. Agora, quando tinha que enviar alguém para alguma missão mais difícil, mais dura, Paulo enviava Tito. Tito era o boina verde de Paulo, para missões impossíveis. Mas Timóteo, ele tinha um pouco timidez, um pouco de ansiedade, mas ele era fiel. Apesar de jovem, nos 45 anos, não era uma pessoa idosa que tinha aquela autoridade pela experiência, mas ele era fiel, ele tinha acesso tanto a gentios como judeu, porque ele era misturado, né? A mãe era judia e o pai era gentil. Então, mas ele era uma pessoa, conhecia bem as Escrituras, e tudo aquilo que mandava ele fazia apesar daquela angústia, daquele sofrimento, daquele terror que ele passava. Mas era uma pessoa que não fugia. E Paulo colocou ele ali em Éfeso. E agora ele está com Paulo ali na prisão. E Paulo vai encarregar ele de levar essa carta aos Filipenses. Uma coisa interessante aqui, que Paulo fala assim, Paulo e Timóteo, então aquela ideia de uma carta, né, que onde você coloca a saudação inicial, quem está escrevendo, para quem está escrevendo. E Paulo começa logo no começo de dizer que ele e Timóteo são escravos de Jesus Cristo. Algumas Bíblias usam a palavra, para amenizar isso, usa a palavra servos, que servo é bonito, não é? Servos. O grande servo do Senhor, né? Eu sou servo, parece que é um título, parece que é um status. Mas, literalmente, é aquele cara que trabalha para remar debaixo do navio. O doulos, o escravo, que está submisso ao seu Senhor. Mas, quando Paulo fala isso, ele fala, eu estou como escravo no fundo do navio remando. Mas a minha relação não é uma relação com Jesus e com Deus, é uma relação déspota, terrível, é uma relação de amor. Eu me submeto a tudo que ele faz. Muitas vezes eu quero para cá, eu quero para lá, ele me impede, mas eu continuo disposto e aonde ele mandar eu vou. Então era uma relação de amor profundo, de integralidade, só busca a Jesus ou só ama Jesus quando está em dificuldade ou de repente para agradecer. Não, era todos os momentos estar à disposição. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer? Me dá uma oportunidade. Eu quero te servir, eu quero te honrar. Então, era esse tipo de escravidão. Agora, quem que Paulo era? Qual é o título aqui que poderia colocar Paulo num pedestal e ele podia usufruir desse título e dizer, olha, está vendo? Eu tenho autoridade sobre vocês. Qual que era o título de Paulo? O status que Jesus o colocou? Como? Apóstolo. Apóstolo é a ideia daquele que é enviado, aquele que recebe um comissionamento, aquele que recebe uma carga que precisa ser entregue e vai ser vendida e vai trazer de volta os lucros. Receber uma confidencialidade. Jesus confiou a Paulo e exige dele fidelidade. É uma pessoa que vai ter autoridade, vai receber essa autoridade mediada de Jesus
para testificar a autoridade de Jesus. Então é uma pessoa que vai, ao escrever em nome de Jesus, aquilo lá vai ser palavra de Deus. E quando ora ou quando decreta alguma coisa, uma cura, a cura acontece, porque ele foi instituído como apóstolo. Não é legal? Nós não gostamos e nós não vivemos para, de repente, chegar a um posto, a um lugar, a um cargo, e dizer para o outro, está vendo? Eu sou o Satyo. Eu não sei como que é os cargos, como que é? Empregado raso, soldado raso, depois o próximo é o que é? Tantoshi, né? O que é? Como que é, Marcelo? A graduação numa empresa aqui. Kakaricó, como que é? Kakaricó. Então, eu não sei aqui no Japão se as pessoas fogem dos cargos, mas no Brasil, você faz de tudo, você passa rasteira em alguém para você ter uma posição, um cargo. Está em cima. Poder mandar. E constantemente, você sabe com quem está falando? Porque o cargo é que importa. Então, isso dentro das igrejas está contaminando isso. Então, eu sou evangelista, né? Mas eu sou evangelista, não mexe comigo. Aí a gente se torna pastor. Eu sou pastor agora. Agora eu sou pastor supervisor de uma região. E dá-se títulos, né? Então, é pastor, é bispo, é apóstolo. E agora um cara no Brasil se declarou patriarca já. Então, porque o homem quer o status, o poder. Agora, Paulo, com toda a experiência de ministério, com todas as realizações que Jesus fez através dele, aqui, quando ele vai se dirigir para essa igreja, ele deixa de lado o apóstolo. Ele fala, eu sou escravo. Eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para o bem de vocês. Eu quero o bem de vocês. Então, Paulo, ele é contra a maré que nós enfrentamos, que se enfrentava naquela época, que nós enfrentamos hoje em dia. Esse nível de graduação, de superioridade, e pessoas querem só ser servidas e serem respeitadas pelos cargos, pelo crachá, pelo tipo de roupa que vestem. E Paulo aqui com Timóteo, ele fala, nós dois, né? E Timóteo não era apóstolo, mas ele fala, eu estou junto com ele aqui, nós somos escravos de Cristo Jesus. E ele fala, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos. Nós estamos escrevendo, mas era Timóteo com a caneta e Paulo ditando. Escrevemos a todo o povo santo que estava em Filipos. Quantas pessoas santas estavam em Filipos? Se Paulo escrevesse para Ágape, eu escrevo a todo o povo santo que está na Ágape. Quantos estariam aqui? Quantos são santos aqui? A ideia de santo que nós temos é uma ideia não bíblica. A ideia que nós temos de santo é aquela pessoa que nunca cometeu pecado nenhum na vida. Ela fez obras suficientes, de tão boas, que ela nunca foi perdida no seu pecado, e essas obras são tão perfeitas e boas que fez com que ela se salvasse e ainda sobrou crédito. Então, se eu chegar para Deus, olha, Deus, eu estou orando aqui, eu estou rezando, usando os méritos lá do Bartimeu, do Santo Antônio, e aí o senhor, por favor, usa os méritos lá para me abençoar aqui. Isso é intercessão dos santos. A ideia de uma pessoa que é perfeita, uma pessoa que não tem falha nenhuma, uma pessoa que é íntegra, que nunca cometeu problema nenhum, e de tão boa que foi, ela conseguiu se salvar e ainda sobrou um pouquinho de crédito para as pessoas serem beneficiadas. Então aí elas são, se verifica a história de vida da pessoa, se verifica milagres, né, que talvez foi feito em nome dela, assim, tal, e aí então se faz um processo de canonizar. Isso é tudo falso, porque a Bíblia é contra isso. Então, o conceito bíblico de santos é aquele pecador miserável que reconheceu diante da mensagem do Evangelho a sua pequenez, o seu desespero
como inimigo de Deus, que estava debaixo da ira de Deus, se arrependeu dos seus pecados, creu que Jesus Cristo morreu por ele, que Jesus Cristo satisfez a ira de Deus, e creu nessa obra, e aí Deus o transformou em filho. Deus o justificou, Deus regenerou, Deus colocou numa posição agora de filho. E ao fazer isso, Deus o escolheu não somente para agora não ter mais nenhuma condenação, mas Deus pega a vida dessa pessoa e através do Espírito Santo está santificando essa pessoa, está transformando a vida dela à imagem de Jesus, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus, para transformar a imagem de Jesus. Isso dói. Porque algumas vezes nós não, apesar de crermos em Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados, nós não queremos abandonar aquilo que é contra nós e não glorifica a Deus. Então é um processo de santificação gradativo. E ao mesmo tempo, além de Deus nos santificar, nos tornar filho dele, está nos santificando no dia a dia, porque nós somos santos posicionalmente, o fato de ser santo é que nós fomos separados para servir a Deus, para estarmos prontos a fazer aquilo que Ele quer, aonde Ele quer e como Ele quer. Então isso que é ser santo. E isso não é uma caixinha de fósforo, tudo bonitinho, do mesmo tamanho, com a mesma cabecinha. Porque em Filipenses, Paulo está falando aos santos que estão em Filipos. Quem que estava lá? Lucas, um médico, um grego, estudado. Lídia, uma comerciante, uma gentia. O carcereiro, um gentil, um homem simples. Epafrodito, um homem que vai levar a oferta para Paulo, um senhor de idade. Timóteo, meio judeu, meio grego. A jovem que tinha sido endemoniada, talvez ela se converteu, ela fazia parte dessa igreja, e por isso que Lucas talvez até preserva o nome dela, porque aí ela se tornou uma nova criatura. O nome dela foi escrito no livro da vida. Então, Lucas evita talvez colocar o nome dela, porque para não registrar isso, preservando, porque ela se tornou uma nova criatura. O nome dela agora era um nome que foi escrito por Deus no livro da vida. Então havia vários tipos de pessoas, de grau social diferente, de riqueza, empregados talvez de Lídia, mas aquele, independente do passado, da história, se fizeram coisas terríveis, talvez alguns prisioneiros que estiveram com Paulo, talvez matando algumas pessoas, mas naquele dia ouviram Paulo pregar ali, cantar, e Paulo aproveitou a oportunidade, talvez se converteram. Todos esses, independente da história, nessa grande diversidade, quando creram em Cristo, se tornaram um com Deus. Se tornaram filhos, foram justificados, não tem mais condenação, estavam sendo santificados, e estavam sendo usados por Deus para o ministério. Eu esqueci de falar de Evode e Sintique, duas mulheres que trabalhavam junto, que tinham auxiliado muito Paulo. E quando Paulo escreve, Paulo fica sabendo que elas estão de mimimi lá, de uma reclamando da outra, algum probleminha, e Paulo pede para Lucas para elas trabalharem em concordimento. Então, pessoas diferentes, mas por causa de Cristo, Paulo as chama de santo. Então, se Paulo escrevesse para Ágape aqui, ele chamaria você de santo, você de santa. Se você creu ou crê em Jesus Cristo, Ele é o teu Salvador, diante de Deus você é santo, isto é, você não tem mais condenação. O santo é aquele que não tem nenhuma dívida com Deus mais. O problema já foi resolvido. Não é a sua história de vida, é a sua fé, é pela graça, é pela fé que você recebeu essa posição de Deus. Ele se torna então que o seu Pai. E Paulo fala assim, aos santos que estão em Filipos. Os santos se tornam o corpo de Cristo e se reúnem num determinado local. Não existe santos sem reunião. Os santos, eles são membros que precisam ser
que estão conectados ao corpo de Cristo. E por estarem conectados, eles funcionam conjuntamente. Eles são abençoados e abençoam. É a mesma coisa. Olha o nosso braço. A capacidade que tem o nosso braço de fazer tantas coisas. Mas por que o nosso braço consegue fazer tantas coisas? Ele precisa de líquidos, ele precisa de energia, ele precisa do pensamento, das ideias. Então, é um funcionamento do corpo. Então, nós só podemos servir a Deus quando estivermos plenamente, perfeitamente conectados um com o outro. O braço beneficia todo o corpo e ele é beneficiado por todo o corpo. O sangue chega até ele. Se o sangue parar, o que acontece? Se a energia, quando você é esportista, você joga muito, de repente o braço, os órgãos, os músculos começam a não receber alguns fluidos que levam a energia. O que acontece? Começa a ter cãibra. Porque o corpo está no seu limite. Então, individualmente, nós não somos uma igreja completa, nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, que se localiza, que se reúne em um determinado local. E aí Paulo fala assim, além dos santos, eu escrevo a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo bispos e diáconos. Paulo, ele fala que os santos, nós só somos santos, declarados, regenerados, justificados, se nós estivermos em Cristo Jesus. Não há dívida paga diante de Deus, se não for através dos méritos de Jesus. Não dá para a gente chegar, quando a pessoa não tem solução, então vai lá para Jesus Cristo resolve. Mas se você consegue, acha um outro meio. Não existe outro meio. Nós só seremos santos, regenerados, justificados, e temos essa posição abençoada de Deus, só se estivermos em Jesus Cristo. Nenhuma outra entidade, religião, pessoa, ser, entidade espiritual, não existe nenhum que ao sermos conectados, ou estarmos dentro, ou Ele dentro de nós, nós podemos nos colocar numa posição de sermos santos diante de Deus, que a ira de Deus não está mais sobre nós. Atos 4,12, Lucas deixa bem claro isso, Pedro deixa bem claro isso. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E a coisa é tão fantástica, que Paulo fala assim, o povo santo em Cristo. Ao mesmo tempo nós estamos dentro de Cristo, então quando Deus nos vê, Ele vê Jesus, o seu Filho amado, que serviu a Ele em plena obediência. Os méritos de Jesus, quando Deus nos vê, se estamos dentro dele, Ele vê Jesus. E Deus o Pai tem um carinho todo especial por Jesus. Ele é sempre favorável a Jesus. Então, se estamos dentro, nós receberemos esse favor. Ao mesmo tempo que nós estamos dentro de Jesus, Ele está dentro de nós. Ele vive em nós e nos encaminha para vivermos a sua vida, para agirmos como Ele age. Olha que mistério fantástico isso aqui. Mas ainda o mal está em nós, e um dia será removido e viveremos plenamente a vida de santidade. Paulo, ele falava, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo para Ele. E ele fala assim, incluindo os bispos e diáconos. Desde o começo, Jesus preparou líderes para liderar a igreja. E os apóstolos, depois de um tempo, quando começaram a ver o que Jesus era capaz, e que Jesus estava dando capacidade, tanto espiritual como autoridade, os apóstolos acharam que estavam entrando num bom negócio. Até teve a mãe de dois discípulos, chegou, Jesus, dá para fazer um negocinho? Dá para o senhor reservar um lugarzinho assim, bem pertinho, né? O ministro principal e o segundo ministro assim, do seu lado, dá para colocar os meus filhos ali? Então, tanto os apóstolos e os parentes desses apóstolos, desses discípulos, estavam achando que era um bom negócio, que seria muita autoridade, muito privilégio.
E nos últimos dias de Jesus com os discípulos, ele gastou muito tempo tentando mudar a cabeça dos discípulos. E os discípulos tiveram até dificuldade no começo de lavar os pés uns dos outros, até que Jesus pega e lava. E Jesus falou: façam isso entre vocês. Isto é, não deve ter ninguém superior um ao outro aqui. Vocês são servos. Então, a concepção que Deus e Jesus têm de liderança é totalmente diferente dos conceitos, dos paradigmas que a nossa sociedade estipula para nós. O líder, no caso da Bíblia, é aquele que serve. E até tem aquela frase famosa: o líder que não serve, não serve. E o próprio Jesus ele estipulou uma regra forte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele estabeleceu esse critério para todas as pessoas que ele chamou, que capacitou, que treinou e agora vão servir o povo de Jesus. Então Paulo fala assim: olha, eu estou escrevendo à igreja, ao povo santo, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Bispo é a mesma coisa que pastor. Só que quando a igreja, e diácono é uma pessoa que está servindo, cuidando das necessidades das pessoas. Diáconos surgiram quando a igreja de Jerusalém, os discípulos estavam atendendo, cuidando, correndo, você precisa de um pão aqui e tal. Mas de repente a igreja começou a crescer, milhares, 10 mil, 15 mil, e aí os apóstolos, não dá. Pregar e sair correndo, ouvir pessoas e cuidar das necessidades, dar carona, levar a pessoa para lá e para cá, não dá. A igreja cresceu. No começo era só os apóstolos, e algumas pessoas estavam com eles. Aí os discípulos falaram para a igreja: olha, escolham homens que tenham caráter e que sejam apontadas por Deus para exercer esse ministério, pessoas cheias do Espírito Santo. E aí Estevão vai ser um deles. Mas ao mesmo tempo que ele exercia esse ministério da diaconia, de servir, de cuidar das cidades, ele era uma pessoa que pregava. E talvez foi ele que foi lá em Cilícia, antes de Paulo se converter, e teve um embate com Paulo lá, e depois Paulo vai se vingar dele. Vai autorizar a morte de Estevão. Então, não somente era aquela pessoa que cuidava, mas precisavam conhecer a palavra de Deus para não ser enganado pelas pessoas, para que pessoas não viessem e seduzissem, contassem uma história mentirosa e aplicassem essa ajuda de acordo com os princípios bíblicos. Eu me lembro que eu estava no Brasil, o Elisandro chegou e falou que havia um camarada aqui que chegou na igreja pedindo ajuda. E contando uma história aqui. E as pessoas ajudaram e descobriram que ele dava esse golpe em vários lugares. E depois de um tempo, uma pessoa aqui da igreja falou assim: nossa, eu encontrei uma pessoa, um brasileiro lá no centro da cidade, ele pediu ajuda. Aí alguém estava perto, falou assim: o nome dele é tal? É tal. Já dei esse golpe em tudo quanto é lugar. Então os diáconos, eles deviam ser homens experimentados, capacitados, treinados, conhecedores das Escrituras, com um coração bondoso, misericordioso, para que exercessem a justiça e o atendimento de uma forma bíblica. Então não era qualquer simplesmente pessoa que tinha coração mole. Tinha que ter conhecimento das Escrituras. E Estevão foi um deles. Os bispos eram pastores, que de repente quando a igreja começava a crescer, ele ficava como pastor dos pastores e cuidando de várias igrejas, supervisionando se a palavra, a doutrina, estava sendo mantida corretamente. Então, eles são pastores ao mesmo tempo, pode ser chamado de pastores, mas agora são pastores um pouco mais supervisores. Então, Paulo vai terminar aqui dizendo para essa igreja: então, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, os líderes dessa igreja. E Paulo fala no versículo 2, que Deus, nosso Pai, esse é o relacionamento que nós temos, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Duas palavras: graça. Nós não merecemos nada. Que Deus dê graça a essa igreja. E que a paz, isto é, que vocês
reconheçam e saibam a todo instante que por causa da graça nós não temos mais dívida com Deus. E ao mesmo tempo, não somente a nossa posição é de filhos que não temos mais dívida, Ele nos colocou diante dele como filhos, mas que o nosso comportamento no dia a dia é um comportamento de paz. Isto é, nós temos paz com Deus porque somos filhos, mas ao caminhar a cada dia nós vivamos em paz. Isto é, ao cometer um pecado, confessar e arrepender-se e mudar de vida. E a cada dia procurar viver uma vida de intimidade, de relacionamento, de bondade com Deus, glorificando a Deus, aonde Deus vai começar a cada vez mais usar a nossa vida para mostrar para as outras pessoas o que é a salvação. 2 versículos pequenos, mas que retratam a composição de uma igreja. E resumindo, uma igreja, ela existe, uma igreja genuinamente bíblica, ela existe por causa que pessoas ali são salvos. O que é ser salvo? É reconhecer o seu pecado, crer na obra de Jesus, pedir perdão para Deus e abandonar tudo aquilo que eram tentativas de chegar até Deus de forma errada, a não ser pelos méritos de Jesus. Os servos é toda aquela pessoa que Deus chama, capacita, tem uma consciência, tem uma vontade, não por ganância, não por soberba, mas de servir o povo de Deus, servir a Deus. E o Senhor, isto é, a igreja, ela tem um Senhor, ela tem um dono, onde os servos e os salvos prestam contas e são socorridos e protegidos por esse Senhor. A igreja dessa época de Paulo, eles vão passar a cada vez mais ter um problema muito sério com os romanos. Porque os romanos diziam que não há outro César, isto é, não há outro Senhor, a não ser César. Então, todas as pessoas tinham que falar isso. César é o nosso Kyrios, é o nosso César. Todas as pessoas tinham que falar isso. Era normal, todo mundo falava. Menos os cristãos. Porque acima, o César era um ultraje, era uma apropriação indébita de uma posição que só pertencia a Jesus e a Deus. O imperador, ele se julgava que ele tinha direito à vida das pessoas. Ele era a manifestação da divindade, do poder espiritual maior aqui na terra. E os cristãos falavam, não, a única pessoa que é Deus, que viveu aqui no nosso meio, é Jesus. Então os cristãos não aceitavam isso. Não aceitavam nenhum senhorio, nenhuma autoridade, nenhuma palavra, nenhuma opinião, nenhuma dica que governasse a vida deles que não viesse da boca de Jesus. Só Jesus era Senhor da vida deles, mandava na vida deles e dirigia a vida deles. Então eles não falavam isso, que César era Deus, que César era o Kyrios. Por causa disso, muitos, milhares, foram jogados na arena, estraçalhados por bois, por leões, por tigres, e ao fazerem isso, eles cantavam. Sabe por quê? Não eram momentos felizes, famílias eram destroçadas, mas a alegria estava lá dentro do coração. O máximo, eles pensavam, o máximo que o imperador e esses leões, esses tigres podem fazer conosco é destruir o nosso corpo, mas eles não vão destruir no meu coração a minha fé, o meu pensamento e a minha união com Cristo. Então isso traz alegria. Essa alegria ninguém pode roubar. Podem roubar a minha felicidade, que é momentânea, mas a minha alegria ninguém rouba. Eu só coloquei esse triângulo aí para a gente então resumir o que é uma igreja genuinamente bíblica. Uma igreja genuinamente bíblica, ela tem o Senhor. A palavra de Jesus governa. É
Deus que dirige. A opinião não é do pastor, de pessoas, de profissionais externos. A opinião é de Jesus. Ah, isso aqui é pecado, é errado. Vamos ver o que Jesus falou. Devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Ah, mas o mundo agora está diferente, agora é diferente. O que Jesus falou? Ele é Senhor. Ele é que manda. Não é nem o pastor eles têm que estar submissos. Por isso que os servos aqui, eles estão submissos ao Senhor, estão ligados ao Senhor. E eles são também os salvos. Para ser servo, precisa ser um salvo também. Tem que começar esse caminho. E os servos estão servindo ao Senhor, servindo à igreja, servindo aos salvos. Os salvos estão submissos aos servos, mas desde que esses servos estejam submissos ao Senhor. Então isso é o que é uma verdadeira igreja, uma igreja genuína. Eu espero que a gente caminhe para sempre ser assim. E lutarmos para sermos assim. E qualquer momento que a gente talvez esteja desviando desse propósito de Deus, desse plano de Deus, que nós conversamos. Vamos mudar isso aqui, porque estamos nos desviando. Já não estamos sendo assim. Jesus Cristo já não está mandando tanto na nossa igreja. Ou a liderança, né, não está bem. Ou, de repente, qualquer pessoa a gente está considerando como salvos e santos e de repente não passaram pela regeneração, pela fé em Jesus Cristo. Quando a gente começa talvez a admitir que não há necessidade de salvação. Todos são salvos. Não precisa crer em Jesus. Aí já mudamos aquilo que é uma verdadeira igreja. Amém? 2 versículos. Como Paulo desenvolveu o seu pensamento, né? Que nos enriquece. Mas uma coisa eu queria que você... Duas coisas eu queria que você pensasse bem. Nessa composição do que é uma igreja. Mas uma das coisas mais importantes é que essa semana não vai ser uma semana boa. Vai ser difícil. Talvez hoje aconteça alguma coisa que vai te entristecer, vai te preocupar, vai te desanimar. Talvez amanhã. O próprio Jesus, ele falou para nós, não se preocupe com o amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus Cristo ensinou para nós? Ele não dá mensagens de positivismo. Ele é muito realista. Ele fala, no mundo vocês terão aflições. Então, se você passar, tiver um dia maravilhoso, gostoso, gente, para um pouquinho e fala, Senhor, eu não mereço, porque o Senhor falou que seria muito difícil. Então, agradece. Agora, se você tiver um dia difícil, essa é a realidade enquanto estivermos aqui na terra. Se alguém que você talvez ajudou, se dedicou, que você esperava uma outra atitude, um outro retorno, acabar com você, ela só pode acabar com a sua felicidade. Mas ela não vai destruir a sua identidade, a sua alegria. Porque não é você que mantém a alegria. Você tem essa alegria por causa que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Deus colocou ele lá, para ele testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. Ele te tornou filho de Deus. Creia nisso. Chore. Clame. Bate com a cabeça na parede. Mas saiba, ninguém pode mudar essa situação. Se você realmente é filho de Deus, nem você pode mudar a situação. Nem morte, nem altura, nem profundidade, nem espada poderá nos separar do amor de Cristo. É isso que dá alegria. O amor de Cristo em ter dado para nós o seu Espírito Santo e nos ter transformado em seus filhos. Isso não se rouba. Isso não tem preço. Ou, melhor, teve um grande preço. Incomparável, infinito,
que foi a morte de Jesus lá na cruz, aonde voluntariamente Ele deu em meu favor e em seu favor. Amém? Mas nós vamos estudar um livro bem ligado ao livro de Atos, principalmente por esses últimos momentos da vida de Paulo. Então há quase que uma ligação. Nós estudamos o livro de João, terminou o livro de João, Jesus Cristo ele volta ao Pai, e aí começa o livro de Atos, isto é o ministério dos apóstolos, capacitados pelo Espírito Santo, e aí começa a história meio centralizada no apóstolo Pedro, até o capítulo 9 de Atos, depois a história da expansão da igreja, centralizada no apóstolo Paulo, até o capítulo 28. E Paulo, nós deixamos Paulo na semana passada aonde? Na prisão. Em que cidade? Roma. Como era a prisão? Como que era o prédio da prisão dele? Era uma casa. Tinha grades essa prisão? Não. Mas ele, não podia se mexer muito dentro da casa, ok, porque ele estava algemado aos soldados que faziam revezamento, aos soldados da elite do Império Romano da cidade de Roma. Então Paulo ficou 2 anos nessa situação, aguardando os acusadores que aconteceram lá de Jerusalém e Cesareia virem prestar queixas, apresentar as provas para ele realmente ser julgado. Ele, como se tivesse cometido um crime contra a nação de Israel, contra o povo, contra o templo, e estar provocando um motim contra o Império Romano, ser um agitador, um revolucionário. Então as pessoas tinham que ir até de Jerusalém até Roma para apresentar essa causa para ele. Mas ele ficou 2 anos e isso não aconteceu, porque era mais por causa dos ciúmes, mais por causa da inveja, e porque Paulo pregava a ressurreição e os saduceus não criam na ressurreição, e Paulo levava as pessoas a crerem em Jesus, e então, como os saduceus não criam, não aceitavam a ideia de que Jesus tinha ressuscitado e era o Messias, então isso era um grande problema. Eles queriam matar, eram contra Deus, mas como não podiam acessar a Deus, tocar em Deus, então quem está falando alguma coisa, quem está sendo usado por Deus, vai receber as pauladas, pedradas e cacetadas. E aí Paulo fica nessa situação. Pessoas tinham liberdade de entrar na sua casa, conversar com ele, ser discipulado por ele, ouvir o evangelho, e cada soldado que vinha ali e tinha o tempo, via o que Paulo falava para essas pessoas. Então o cara estava lá atento, E quando sobrava um tempinho, nas refeições, Paulo orava com esses soldados, e aí, como nós sabemos, para Paulo, qualquer oportunidade, qualquer pessoa que está diante dele, ele encarava como se fosse Deus colocando aquela pessoa diante dele, e ele não perdia uma oportunidade, porque era o destino eterno dessas pessoas que estavam em jogo. E Deus enviou seu próprio filho para morrer, então não podia haver desperdício dessa mensagem. Então, para cada pessoa ele apresentava a mensagem. Ele convocou os líderes da cidade, muitas pessoas vieram ali, e houve algumas pessoas que abraçaram essa fé, creram em Cristo, aceitaram aquilo que Paulo pregava, e outros saíram bravos, houve famílias se dividindo, porque não aceitaram, o coração estava endurecido. Nesse tempo que Paulo está ali, durante esses 2 anos, como ele não podia sair e havia necessidades em algumas igrejas, e principalmente porque as igrejas começaram a contribuir, enviar recursos para Paulo, para ele pagar aquela casa que era a prisão dele como cidadão romano, apesar dele ser judeu. Ele tinha que custear como ele apelou para César, para ser julgado por César, então era um direito. Agora, esse direito ele podia ser usufruído se você arcasse com todas as despesas daquela prisão domiciliar. E como Paulo não podia trabalhar, lá em Corinto, em alguns lugares, ele trabalhou, ele fazia tendas, mas ali não podia trabalhar. Então, tanto os irmãos de Roma, como irmãos de outras igrejas, enviam ofertas para ele, para sustentar o dia a dia de Paulo. E uma das igrejas que tinha sido fundada por Paulo 10 anos antes, envia uma oferta para Paulo. Irmãos pobres, pessoas carentes, pessoas necessitadas,
Mas depois de 10 anos de Paulo ter passado ali e começado um grupinho bem pequeno, isso cresceu, se tornou uma igreja tão forte, tão legal, tão bonita, pessoas amáveis, alguns probleminhas nessa igreja, mas é a carta que Paulo, toda vez que se lembrava dessa igreja, o coração dele se enchia de alegria, de louvor e de graças a Deus. 10 anos depois, essa igreja se lembra de Paulo, das suas necessidades, e contribui com o ministério de Paulo. Então, por uma das razões, e uma das razões principais, Paulo, então, naquela situação, escreve uma carta agradecendo esses irmãos. E aí aproveita a carta para tratar de outros assuntos, com o tema central da carta, a alegria do Senhor. É estranho, né? Você está numa situação daquela. Paulo tinha passado por uma viagem que, né, nós ficamos até molhados, sentimos frio, a picada da cobra, aquele frio na ilha de Malta, depois o zigue-zague, depois quando Paulo começa a chegar, aqueles irmãos vêm, andam 50 quilômetros para se encontrar com ele. Então, Paulo vai dando graças a Deus de tudo ter passado. E nessas turbulências, agora preso, limitado, Paulo vai tratar do assunto da alegria. De que nós que temos a experiência com Deus, apesar das adversidades, das situações que nos cercam e que nos perseguem, e de pessoas que são mentirosas, pessoas maldosas, invejosas, que nos colocam em situação. Se lembra? Paulo falou, não vamos embarcar nesse navio, é inverno, vamos ficar aqui. Mas os experientes falaram, não, vamos. E aí Paulo foi colocado dentro daquela tempestade. E lá dentro da tempestade ele se torna um instrumento de Deus para salvar todos aqueles 276 homens. Então, nessa situação em que você corre até perigo de vida, como o texto que fala lá em Atos, que todos no navio perderam a esperança até de sobreviver. Nessa situação, depois Paulo, quando incentiva as pessoas para comer, a primeira coisa, quando ele pega o pão diante daqueles 276 homens, ele faz uma oração e dá graças a Deus. Senhor, muito obrigado. E aqui, durante esses 2 anos, no momento, Paulo vai escrever essa carta, no momento de frio, de não ter muitos recursos. Algumas vezes chegava algumas coisas que ele podia comer um pouquinho melhor. No momento que não havia aquele prazo, olha, Paulo, você vai ficar 2 anos. Não, você tem que ficar aqui. Então ele não sabia se ia chegar pessoas, iam acusar, se ele nunca ia mais sair dali, se ele ia ser decapitado, se ia ficar preso definitivamente. Paulo não sabia. Jesus Cristo não deu todas as informações para ele. Então, nesse momento, nessa situação, ele vai escrever uma carta para os irmãos agradecendo a oferta e vai falar o tema principal: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Todos nós buscamos felicidade, não buscamos? Nós queremos ser felizes, mas a felicidade, ela depende de circunstâncias externas que nos agradam, de sensações que vêm de fora que nos agradam. De sonhos realizados, de tudo aquilo que nós encaramos como o ideal, o perfeito, o desejável, está totalmente favorável. Então você aproveita aqueles momentos de alegria. Então, nós muitas vezes pagamos caro para ter esses momentos, para curtirmos a vida. Então pode envolver comida, pode envolver celebrações, pode haver encontros, e aquilo então vai produzir momentos de felicidade. A alegria é diferente. A alegria é um estado da alma, é um estado da mente, é um estado do coração, é uma consciência da sua identidade, daquilo que você é, daquilo que você era, uma consciência de tudo aquilo que você era, e agora uma consciência do que você se tornou, e qual é a sua identidade. Então, se
as circunstâncias externas, elas derrubam, destroem tudo aquilo que pode produzir e deve produzir felicidade para você, a alegria nesses momentos pode existir. Se a sua identidade é ser filho de Deus. Se a perspectiva do seu passado trágico, agora você é filho de Deus e tem uma perspectiva de um futuro, e não importa se vem a morte ou não, você vai estar gozando na presença de Deus. Então é uma consciência. Muitas vezes você pode estar chorando, desanimado, pode estar sem esperança, mas a alegria está firme ali. Então a alegria, muitas vezes, ela não se expressa em farra, em sorrisos, em rojões. A alegria, muitas vezes, ela pode se expressar naquele silêncio, naquele momento de angústia, de dor, mas você tem consciência de, puxa, isso é um momento, isso aqui vai passar, mesmo que eu morra, eu estarei para sempre com o Senhor. Porque você tem consciência de quem você é, da sua identidade, daquilo que você tem, quem está guardando o seu tesouro, e que nunca vai ser roubado, nunca. As pessoas podem tirar a nossa felicidade, mas a alegria nunca ninguém poderá nos tirar. Por isso que o máximo que alguém pode fazer é destruir o seu corpo. Mas ninguém pode impedir de você pensar em Deus. Podem nos impedir de falar em Deus, de proclamar o Evangelho, de ameaçar tirar a nossa vida por vivermos o Evangelho. Mas de pensar em Deus, de comunicar com Deus, esse último hino, tua presença é tudo para mim. Aonde que a presença de Deus se manifesta? Aonde? Aqui e aqui. Quem pode tirar isso? Então Paulo, o livro de Filipenses vai mostrar muito forte isso para a gente, que Paulo, apesar daquela situação de ter dores no seu corpo, de frio, muitas vezes fome, estar aprisionado, estar impedido de pregar o Evangelho, ele desfrutava de uma enorme, de uma gigantesca alegria, apesar das circunstâncias tirarem a felicidade dele. Então é isso que o livro de Filipenses vai trazer para nós. Vocês acham que isso é uma coisa importante para nós? Nos nossos dias? As pesquisas sociais, sociológicos, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, todas as pessoas que estudam o desenvolvimento do ser humano, eles falam que nunca na humanidade tivemos uma situação em que existe a favor do homem tantas opções de entretenimento para produzir felicidade. E nunca na história da humanidade nós estamos passando um momento em que a humanidade está mais triste, angustiada, sofrendo. Por que será? Porque ao buscar a felicidade, o homem está cada vez se distanciando da alegria que só se obtém no Senhor. Então, a carta de Filipenses, ela é fantástica por causa disso. Nós vamos ver como isso se desenvolve na vida de toda pessoa que conhece o Senhor. Então, nós vamos caminhar. E vamos ser um pouco rápidos. Por exemplo, hoje nós vamos estudar um texto muito grande. 2 versículos. Não sei se vai ser nessa velocidade, mas não sei quanto tempo que a gente vai demorar. Eu algumas vezes começo a preparar algumas mensagens e pego 10 versículos. Aí estou preparando, daqui a pouco falei, não, vai ficar muito grande, deixa eu cortar pelo meio. Daí corta ela no meio, aí eu vejo, não, tem que cortar e de repente vai sobrar um versículo. Quando a gente trabalha com epístolas, muitas vezes o próprio versículo ele dá 3 ideias grandes, importantes e bonitas. Então a gente vai caminhando ao mesmo tempo tranquilos. Qual é o relacionamento de Paulo com esses irmãos, com essa igreja em Filipenses? Tem um mapa que mostra a história, como tudo começou. Isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Na primeira viagem, Paulo usou um companheiro chamado Barnabé.
Paulo saiu em viagem com ele e eles resolveram levar o sobrinho de Barnabé, chamado Marcos, João Marcos. Um adolescente, um jovem de uma família rica, e não se tinha experiência de nenhuma viagem missionária. Era a primeira viagem missionária. Então, cada cidade que Paulo ia, ele chegava, ele era convidado para ler as Escrituras, ele lia as Escrituras, principalmente que falavam alguma profecia de Jesus como Messias, e ele falava, olha, isso aconteceu lá em Jerusalém, o Messias veio, ele morreu e ressuscitou, e agora todo aquele que crê, não importa se é judeu ou gentio, que crer em Jesus será salvo, independente da lei. Algumas pessoas, uau, é isso que nós esperávamos, eu creio. Mas metade das pessoas rejeitavam, principalmente no começo ali judeus, e mandavam Paulo, davam um pontapé nele, expulsavam ele da sinagoga. Então Paulo se dirigia aos gentios e pregava, olha, Deus os ama. E ele enviou o seu próprio filho para morrer, para dar salvação para vocês. Aquele que crê será salvo. Alguns gentios criam. E outros também criavam problema na cidade, e algumas vezes Paulo era apedrejado, era preso. Então, cada cidade que ele passava tinha uma história. E Marcos estava acompanhando. No começo era muito legal, mas daqui a pouco as pressões começaram a aumentar, e Marcos, como adolescente, ficou um pouco assustado, saudade de casa, voltou. Paulo foi até algumas cidades e voltou quase pelo mesmo caminho, lá para Antioquia, prestou relatório para a igreja de Antioquia. Quando ele foi fazer a segunda viagem, Barnabé queria levar novamente Marcos, que tinha desistido. E aí os dois entram em conflito, e aí então Barnabé vai para Chipre, para a ilha onde ele morava, e aí Paulo escolhe Silas ou Silvano e vai com ele. Então a segunda viagem é Paulo e Silas fazendo essa viagem. E eles, mostra um mapa aí, Rosana. Eles fazem a viagem ali, chegam a Antioquia da Pisídia, e Éfeso era uma grande cidade, uma província romana, uma cidade muito importante. E Paulo falou, eu vou para lá, porque se Éfeso, a estratégia de Paulo era sempre ir para grandes cidades, e os crentes dessas cidades, então, ir para cidades menores. Então, era uma estratégia dele ir rápido pregando o evangelho. E Paulo, então, quer ir para Éfeso. O Espírito Santo fala, nananina, não vai. Aí Paulo, então eu vou lá para cima. O Espírito Santo impediu Paulo. Os planejamentos, os sonhos dele, não sei o que acontece, não sei se era uma enfermidade, alguma coisa que impedia Paulo de executar a sua estratégia, os seus desejos. E aí Paulo, então, sossegou, né? Vou esperar no Senhor aqui. Então ele foi ali para a região de Trode, e de repente ele tem uma visão à noite de um homem apareceu para ele. Paulo identifica ele, não sei se por causa da sua voz, do seu sotaque, das suas roupas, nós não sabemos, mas sei que esse homem que apareceu numa visão para Paulo e falou o seguinte, passa a Macedônia e nos ajuda. Ajudar aqui venha pregar o evangelho para nós. A única ajuda que Paulo tinha para oferecer era essa. Ele foi comissionado para levar as pessoas à salvação. Então Paulo falou para as pessoas que estavam com ele, então nesse caminho aqui na Antioquia da Pisídia, por essa região, Lucas faz parte do grupo, Timóteo começa a fazer parte desse grupo, então aí eles vão lá para Filipos. E quando eles chegam em Filipos, a cidade era muito boa, era uma província romana, bem pacífica, ligada ao Senado romano, não ao imperador, porque quando o lugar era quente, era briguento, era ligado ao imperador, mas eles eram pacíficos, então eles eram ligados ao Senado. Então, pessoas tinham cidadania romana, era uma coisa muito boa viver nessa cidade. Tinha um teatro lá, um dos mais famosos dessa época, que quando caía um papel no chão, onde você estivesse, você escutava esse barulho. Então, era um teatro a ser apreciado pelas pessoas que trabalhavam em teatro, com música, com peças teatrais. A acústica era perfeita. Agora, imagine a engenhosidade e sabedoria dessas pessoas naquela época em construir isso. Hoje, você constrói um prédio e você tem vários recursos, mas naquela época não se tinha esses recursos. Então, havia muito uso da cabeça para realizar um lugar desse. Tinha um mercado muito bom, tinha uma árvore frondosa, muito conhecida,
que o comércio era realizado quase que embaixo dessa árvore. Então, Filipenses tinha suas histórias. Só que havia poucos judeus. Então, no lugar que há poucos judeus, não tem sinagoga, porque para existir uma sinagoga, um lugar onde os judeus se reúnem, havia necessidade de 12 anciãos, então, para constituir uma sinagoga, e aí um lugar, um prédiozinho, onde eles pudessem ter reuniões aos sábados, leitura das Escrituras, um culto bem semelhante ao nosso. E Filipos não tinha. O que acontecia? As pessoas se reuniam aonde? Para oração? Para se encontrar, para compartilhar, para falar de Deus, e discipularem uns aos outros ali. Aonde se reuniam? Passa a próxima foto, aí, né? Na beira desse rio aqui. Algumas pessoas acreditam que é essa região aqui, que as mulheres que lavavam roupa, as judias, iam para cá e cantavam, oravam, ajudavam umas às outras, falavam da palavra de Deus, e algumas vezes alguns homens participavam aí. Então, quando Paulo chegou, não tem sinagoga com Lucas e Timóteo e Silas, eles descobriram onde tem judeu. Vocês sabem onde que tem algum judeu que se reúne e começa a orar, cantar? Na beira do lago, do rio, tem umas mulheres que lavam roupa lá e aproveitam e fazem uma reunião. Paulo vai para lá, conversa com essas mulheres, elas se convertem. Então, nós vemos aqui um outro mapa. Isso foi o começo da igreja. Aonde Paulo está? Paulo está em Roma, e ele vai escrever para a igreja de Filipe. E possivelmente, talvez, Timóteo é que vai levar essa carta. Timóteo está lá com Paulo, então Paulo escreve a carta e ele vai levar essa carta lá para os filipenses. Alguns fatos que eu já narrei aqui, que aconteceram entre Paulo no momento em que ele chegou em Filipos. A primeira coisa que a gente já viu, que ele, para chegar lá, ele queria ir para um lado, para outro não. Quando ele chegou, não havia judeus, e aí, então, ele começa um ministério ali à beira do rio. Alguns fatos que aconteceram nessa igreja, vai mostrar para nós, quando Paulo vai escrever essa carta, bem nos 2 primeiros versículos, vai mostrar para nós qual é a composição de uma igreja biblicamente genuína. O que é uma igreja? É interessante que Filipos, essa igreja de Filipos, ela não começou num prédio. Ela começou à beira de um lago, à beira de um rio, com mulheres que estavam lavando roupa. E aí trouxeram seus maridos, e pessoas que eram atingidas pelo ministério dessas mulheres, como uma mulher chamada Lídia, que era comerciante, ela era impactada pela vida dessas mulheres, de alguma forma. Tinha empregados. E ela conheceu a palavra, teve a oportunidade de ouvir Paulo falar e se converteu. Então, o que nós vamos ver nesses 2 versículos hoje é o que é uma igreja genuinamente bíblica. Nós temos tantas igrejas, até o Maradona tem igreja, não tem? Tem um grupo de pessoas que falavam aí a igreja do Maradona, pessoas que idolatram ele e se reúnem para falar dos feitos do Maradona, quais as importâncias do Maradona para a vida dessas pessoas. Então, igreja é um ajuntamento, é uma reunião de pessoas com um só propósito. Vou mostrar hoje para vocês uma igreja que tem nome de igreja, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E muitas igrejas hoje, até que falam que em Jesus, em Deus, em Bíblia, mas não tem nada a ver como sendo uma igreja genuinamente bíblica. Então, esses 2 primeiros versículos vão falar isso para nós hoje. Mas antes da gente checar esse versículo, nós vamos ver um pouquinho dessa história da igreja de Filipenses. Como que ela começou? Então, vamos ver essa listinha aqui. Primeiro, Paulo vai para o rio onde as mulheres oram. Já falei sobre isso daqui. Nesses momentos, uma mulher comerciante que não era judia, era temente a Deus, ela ouve Paulo pregar sobre Jesus, e ela então conectou aquilo que o Antigo Testamento falava, reconheceu que todas as promessas apontavam para Jesus, ela foi convencida da mensagem de Paulo, e ela creu em Jesus como sendo Deus e Messias. Então, naquela situação,
uma mulher bondosa, temente a Deus, creu, recebeu a salvação, não porque ela era bondosa, mas porque ela creu em Jesus. Então ela convida Paulo para vir para sua casa e ser hospedado e ter o seu ministério sustentado por ela. Olha o que Deus fez aí, conectando Paulo aí com essa mulher. Quando Paulo ia para esses lugares para discipular pessoas e pregar o evangelho, sempre ele passava por algum determinado lugar, pode ser que no centro da cidade, havia uma jovem endemoniada, com espírito de piton, uma pitonisa. Uma jovem que, como se fosse uma médium, uma cartomante, ou uma pessoa que lê a mão, alguma coisa assim. Pessoas iam até ela e pediam, e daí? Com quem é que eu vou me casar? Você sabe essas perguntas assim de adivinhação e tal? E o demônio que sabe, os demônios sabem como que é a vida das pessoas, então usava essa mulher para atender essas questões dessas pessoas. E as pessoas pagavam caro. E essa jovem, ela era não somente escrava dos demônios, mas ela era uma escrava de alguns homens que eram seus proprietários, que ganhavam dinheiro. Então ela não fazia um trabalho como a gente vê hoje em dia, uma pessoa que ou enganação, ou até usada pelos demônios, mas faz um trabalho em benefício próprio, pessoal. Ela era escrava tanto dos demônios como também desses homens. E aí, todas as vezes que Paulo passava, ela parava assim e falava, eis aí um servo de Deus que anuncia a salvação. Olha só o que o próprio inimigo de nossas almas faz. Ele queria como se tivesse assim, olha, nós demônios temos parte com Paulo. Paulo no início não deu muita atenção, passava, não tenho nada a ver com isso, mas isso começou a criar confusão nas pessoas, eu imagino isso, e Paulo falou, não, tem que mostrar que a coisa não tem parceria aqui. Há uma inimizade, as trevas não têm comunhão e parceria com a luz. E aí Paulo, então, liberta essa jovem. Só que aí, esses homens que desfrutavam do ganha-pão, da riqueza, da facilidade, só levar essa jovem, deixar ela na pracinha, voltar para casa, dar um bentozinho para ela, de repente perderam o seu ganha-pão. E por causa disso, apavorados, puxa, vão ter que trabalhar agora. Né? Em vez de ficarem contentes com a libertação espiritual dessa jovem, que agora ela foi liberta, não, eles inventaram algumas histórias e colocaram a população da cidade contra Paulo. Paulo então é preso, é colocado na prisão. E lá na prisão, amarrados ao tronco, ele e Silas cantam à noite. E o carcereiro está ouvindo isso. Primeiro Paulo foi, os magistrados e liquidores pegaram varas, pegaram chicote, deram uma boa surra, e Paulo rasgaram as roupas dele, deram uma boa surra, acorrentaram e colocaram eles presos a um tronco na prisão. E mesmo assim, olha novamente isso, Paulo cantava, ele e Silas cantavam. Veio um terremoto, as portas se abriram. O carcereiro, quando viu as portas se abriram, isso significa que eu fui irresponsável. Como que eu vou provar que houve um terremoto, que essas portas abriram? Então vão me matar e vão matar a minha família totalmente. Então deixa eu simular uma situação de que eu lutei até a morte e fui morto. Então a minha família, as pessoas vão ter eu como um herói, alguém que deu a vida no seu trabalho. Então ele pegou a espada e ia fazer harakiri, né? Como que é isso? Ia se suicidar, né? Ia matar-se a si próprio. E na hora que ele foi fazer isso, Paulo falou, não faça isso. Estamos todos aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então esse homem pega Paulo, Silas, leva para sua casa, cura os ferimentos, dá comida para Paulo, e aquela noite ele e toda a sua casa foi batizado, ele creu no Senhor. Então, eu quero que vocês fiquem lembrando desses detalhes. Paulo em sofrimento cantando. O que significa isso? Ele estava feliz?
Não. Mas ele estava alegre. E o carcereiro viu isso. Então, quando Paulo vai escrever essa carta e fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, alguém está falando assim, eu quero ver ele passar uma situação difícil. O carcereiro, eu vi. Ele foi surrado, estava sangrando, todo quebrado, e ele cantava. Era algo que vinha de dentro, não era uma situação exterior que levou, que incentivou ele a cantar. Não foi uma comida boa, um churrasco, né, que levou ele a cantar. Foi aquilo que ele tinha lá dentro. Que ele expôs para fora a alegria, mas não estava feliz com a situação. Então, no outro dia, os magistrados, então, né, a ideia era a seguinte, né, a pessoa fez confusão, dá uma surra, amarra o tronco, passa uma noite na prisão, no outro dia a gente fala, ó, cara, você sai fora, mas se acontecer de novo, vai ser em dobro. Só que quando vieram, Paulo falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É lícito fazer isso que vocês fizeram para um cidadão romano sem julgamento? O quê? Você é judeu? Sim. Mas eu sou cidadão romano. Como muitas pessoas daquela cidade de Filipos tinham, eles sabiam o que era ser cidadania romana, quais os direitos, quais as vantagens, e como Roma protegia toda pessoa que tinha cidadania romana, porque era algo muito difícil de ser conseguido. Então, esses homens, os magistrados que tinham seus cargos, haviam cometido um grande delito. Eles podiam ser, se fosse apontado esse erro, se fosse provado, eles podiam ser presos ou pagar com a própria vida. Então, quando Paulo fala assim, olha, vocês fizeram todo esse mal injustamente contra nós, sendo nós ainda cidadão romano. Eles ficaram com o cabelo em pé. Estamos fritos. Aí eles pediram para Paulo, por favor, vá embora. Vamos esquecer, vamos deixar para trás. Então, essa oportunidade aí, e Paulo atendeu, não levou em frente. Mas essa situação fez com que a igreja passasse a ser protegida pelas leis romanas. Porque se essas autoridades de Filipe recebessem novamente alguma acusação falsa e fizessem algum mal para os membros dessa igreja, seria muito fácil levar a informação de que essas pessoas fizeram mal para um cidadão romano. Então essas autoridades, eles ficaram amarrados ao benefício que Paulo deu para eles. Então veja aí como Deus faz isso daí. Aí, Lucas então vai ficar um bom tempo, talvez até 6 anos, o médico Lucas Gentil, discipulado por Paulo, ele vai ficar cuidando dessa igreja. O médico amado, o médico paciente, né? O médico bondoso, o médico inteligente. Então essa igreja, apesar de simples, pobre, com vários tipos de pessoas, uma comerciante, mas muitas pessoas simples, com a pitonisa, talvez aquela